Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo meio que como se fosse uma série ou vários vídeos sobre eletrônica digital e analógica, né? Eu tenho alguns vídeos no canal de eletrônica, né, explicando mais a teoria, certo? Eu ia fazer um vídeo mostrando a prática, né? Porém, eu achei interessante fazer um vídeo meio de simulação para depois partir para a prática, tá? Então, para quem tem interesse ou para quem está iniciando no mundo da eletrônica, né, tem dúvidas sobre a área ou quer buscar mais conhecimento, fique no vídeo que você vai conseguir aprender bem o conceito, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar utilizando um software chamado Isis Proteus, né? Eu vou estar tentando deixar no link do vídeo o download, tá? Ou eu vou estar fazendo outro vídeo futuramente de como fazer o download desse programa, tá? É um programa pago, porém ele é craqueado, tá? Bom, então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue estar simulando um LED aceso, por exemplo, né? Então para isso, né, nesse programa aqui, para a gente poder estar simulando, né, um LED acendendo, a gente pode vir aqui nessa parte aqui. Clicando aqui, a gente vai escolher o nosso LED. Aqui a gente tem várias opções, certo? Como a gente vai fazer uma simulação, a gente tem que usar o LED ativo, esse aqui, certo? Tem ele na cor amarelo, né? E ativo aqui, tá vendo? Na biblioteca, ativo, tem ele vermelho, tá? Tem esses aqui também, tá vendo? Tem essas cores aqui, azul com amarelo, né? Vamos usar aqui um verde. Então, clicando duas vezes, seleciono o LED. E claro que para todo LED, né, para quem não sabe, né, a gente tem que ter um resistor com limitador de corrente. Então, clicando aqui em resistor, vamos colocar aqui, podemos usar o dispositivo genérico, né? E para poder ficar melhor ainda no nosso circuito, podemos colocar um botão. Vamos colocar um botão ativo para fazer a simulação. Bom, agora é só a gente montar o circuito. Então, aqui a gente tem o nosso LED, certo? Note que ele está na cor verde. E aqui a gente vai colocar o nosso resistor. Bom, esse tipo de conexão que a gente está fazendo aqui, né? Com o resistor antes do LED, no caso esse aqui é o catodo, esse aqui é o anodo, tá? Como ele está na parte anterior, a gente chama isso aqui de current sourcing, ok? A corrente vai passar por aqui, vai passar primeiro pelo resistor, certo? E vai para o LED, e depois do LED a gente vai colocar, ele vai para terra, né? Ou para o neutro, no caso, né? Negativo, ok? Bom, como eu vou estar trabalhando aqui com 5 volts, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Aí é melhor a gente colocar esse sinal aqui, ó. Isso. Aqui a gente consegue. Opa, nesse aqui não. Qual que é? Isso, esse aqui, essa parte aqui. Tirador de sinais. Então vamos colocar um DC. Como o LED opera em corrente contínua, tem que ser uma corrente contínua, né? Aqui a gente vai alterar para. Vamos colocar aqui 5 volts, né? Aqui a gente tem o nome. Vamos colocar aqui fonte. Damos OK. Mudou lá para fonte, certo? Bom, falta o nosso botão, né? Então, deixa eu colocar ele aqui. Aqui temos a parte aqui de botão. Clicando aqui, insere ele. Vamos fazer a ligação aqui. Deixar mais bonitinho aqui. Pera aí. Bom, como a gente está trabalhando com 5 volts, o que acontece, né? Esse resistor está muito alto, então vamos colocar aqui uns 220 ohms, já está excelente. Clicando aqui em play,
a gente vai simular o nosso circuito. Clicando aqui, note que o LED vai acender, né? Essa parte aqui deixa o botão pressionado quando eu clico aqui, certo? Então, bom, explicando o circuito, né? A gente tem a nossa fonte de tensão aqui, né? Quando eu clico aqui, ele fecha o circuito, ok? Onde a corrente aqui eu expliquei nos vídeos, né? No sentido convencional da corrente, ela sai da fonte, vai em direção ao negativo, então ela percorre todo esse caminho. Como é uma ligação em série, né? A corrente vai se dividir aqui, certo? E esse que vai ocasionar vai causar o acendimento do LED. Bom, a gente também consegue fazer outras coisas aqui, como, por exemplo, a gente pode estar colocando o seguinte aqui, né? Existe um componente chamado transistor, né? Existem vários modelos dele, porém o mais conhecido é esse aqui, o BC548. Geralmente a gente usa bastante em projetos, né? Bom, a gente tem essa sigla aqui escrito NPN. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu tenho esse transistor aqui, NPN, ele é como se fosse um interruptor eletrônico, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de se entender. Como assim? Ele funciona da seguinte forma, né? Ele é como se fosse esse botão aqui, pressionado, certo? Porém, ele só vai funcionar, né, se eu tiver uma tensão positiva aqui na base, tá? A gente tem 3 terminais nesse transistor. A base, que é esse aqui, onde eu conectei uma parte positiva do circuito. Esse aqui é o emissor e esse aqui é o coletor. Então, quando eu tenho uma energia positiva aqui na base, né, ele vai conduzir de emissor para coletor, certo? Ou seja, como se fosse um circuito fechado assim, ok? Quando eu não tiver essa corrente aqui, ou ela for baixa no limite do transistor, isso vai variar de fabricante a fabricante, né? Ele não vai conduzir, ele vai ficar com o circuito aberto, como se fosse assim. Então, eu vou explicar melhor para vocês aqui. Eu vou colocar aqui um LED para vocês entenderem e vou simular. Agora, no caso aqui, não tem nada conectado, certo? Então, ele como se estivesse assim, está aberto o circuito, certo? Se ele estivesse aqui, por exemplo, ligado numa parte positiva, ok? O que vai acontecer? Ele seria basicamente assim. Estaria o circuito fechado entre coletor e emissor. Para demonstrar isso, eu posso colocar um LED aqui, ó. Eu posso pegar um LED nesse exemplo aqui, certo? O ideal é você também colocar um resistor aqui, tá? O transistor em si, ele tem um resistor interno, ele consegue ativar o LED, porém, como o LED tem uma resistência muito baixa, pode acabar queimando o transistor, tá? Dependendo do LED, né? Como aqui é uma simulação, não vai acontecer nada, mas na prática é ideal estar colocando. Como é só um LED, a gente pode estar colocando aqui um resistor também de 220. E tem que estar ligando também ele aqui na parte negativa do circuito, né? Bom, vamos colocar aqui agora o que acontece, né? O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma fonte de tensão, onde ela vai passar por aqui, né? Tem um nó, a gente chama isso aqui de nó, certo? Fiz uma conexão aqui, a corrente vai se dividir nesse ponto. Ela vai percorrer esse caminho, como está aberto aqui o botão, né? Então ela não vai passar por aqui. Ela vai percorrer esse caminho, ela vai se dividir entre a base e o coletor, certo? Quando isso acontecer, ele vai polarizar a base. Polarizando essa base, ele vai fechar o contato aqui entre emissor e coletor. Isso fará com que o LED acenda. Só que essa tensão tem que ser constante. Eu não posso, por exemplo, pressionar e soltar. Ela tem que estar sempre com fluxo aqui de corrente, certo? E isso vai permitir a condução aqui. Vou demonstrar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um play. Note que o LED ligou,
certo? Agora eu vou colocar um botão aqui, ó, para ficar mais prático, para vocês entenderem o que está acontecendo. Se eu tiver um botão aqui nessa parte aqui, deixa eu descer isso aqui para ficar melhor. Se eu tiver um botão aqui, eu vou estar interrompendo o fluxo de corrente, certo? Então, ó, vou dar um play. Note que não ligou nenhum. Se eu apertar esse aqui, ele vai acender. Por quê? Porque, ó, é o contrário agora, né? A corrente, para poder ligar o LED, tem que estar polarizada a base, né? Porque ele é um NPN. Como não tá, então a corrente está indo só no coletor. E como a base não está polarizada, então ele não vai conduzir aqui. Ele vai, ao invés de passar por aqui, ele vai passar pelo esse primeiro LED aqui, o D1, porque está fechado o circuito. Então o circuito está fazendo assim, ó, certo? Está indo assim, ok? Se eu abrir aqui o circuito, né, não vai acontecer nada, certo? Porém, quando eu fecho aqui, ele vai ligar a base, né, vai polarizar a base e vai conduzir de coletor para emissor ligando o LED, ok? Se eu desativar aqui, ele desliga o LED, né? Então, assim, com esse tipo de circuito você consegue fazer vários tipos de acionamento, como acionar bobina de relé. Futuramente eu vou fazer alguns vídeos, né, utilizando relé. Tem aqui no simulador, tá? Então, isso é interessante, tá? Para quem está começando e pretende simular circuitos, tá? Com a intenção de projetar um circuito e quer ver na prática, né? Ou melhor dizendo, quer ver ele na simulação para ver se ele vai se comportar, como que ele vai se comportar, né? A gente consegue também fazer isso aqui, ó, né? Só para finalizar, a gente tem aqui medidores, né? Como multímetro. Então, por exemplo, aqui eu tenho 12 volts. Eu vou colocar aqui 9. E eu quero medir essa tensão aqui. Quero usar um multímetro. Eu consigo, né? Para isso, como eu vou medir tensão em volts, em corrente contínua, então eu vou selecionar esse equipamentinho aqui. Ele tem um símbolo positivo, né? E como aqui é nosso polo positivo, então a gente vai conectar ele aqui. Então eu estou medindo a tensão total do circuito, tá? Nesse caso aqui. Então coloquei na parte positiva e negativa. Simulando, ele vai mostrar o valor da tensão, que é a da fonte. Então note que deu 9 volts, né? Exatamente os 9 que a gente colocou aqui na fonte nossa de simulação. Se eu colocar aqui, por exemplo, 8, ele vai mostrar 8 lá. Viu? Se eu vou colocar aqui, por exemplo, 5.1. Vou dar OK, ele vai mostrar 5.1. Ok? Eu consigo também fazer o seguinte, né? Deixa eu só ver se ligou os dois LEDs. Ligou. Eu também consigo fazer o seguinte aqui. Eu consigo medir tensão também em cima de componentes, né? Por exemplo, eu posso dar play. Se eu clicar aqui em cima, eu tenho que pausar o primeiro. Se eu clicar aqui em cima do componente, eu tenho aqui a tensão em cima dele. Note que eu tenho um símbolo de A, significa anodo, e o K, catodo. Se você for prestar bem atenção aqui, vou dar um zoom para ver se você consegue ver melhor. Aqui no K, né? Observa a letra K. Aqui a gente tem esse traçadinho, né? Se você for parar para pensar, né, e observar bem, você consegue ver que esse formato aqui, onde eu estou com o mouse aqui, e esse aqui, juntamente com esse risco, ele forma meio que a letra K. Então, esse K significa nesse terminal. Ou seja, o terminal do catodo, que é esse aqui, né? Ele é 0 volts, justamente porque está conectado no neutro da fonte. Se eu pegar aqui e ver o A, que é essa parte aqui, esse anodo, a gente chama de anodo e catodo. Se eu pegar o anodo aqui, a tensão em cima dele é 5.0, né? Por que que não é o 5.1 que eu tenho aqui na fonte, né? Deixa eu fechar aqui. Eu tenho 5.1 na fonte, né? Se eu dar play aqui, ele mostra lá 5.1. Mas aqui no LED eu tenho só 5.0. Para onde que foi esse 0.1 volts? Ele foi em cima do resistor. Certo? O resistor ele limitou essa tensão e essa corrente. Então tem essa corrente em cima do resistor. Então isso é interessante porque acontece, né?
Se eu for, por exemplo, assim, dimensionar um LED para um circuito que eu estou projetando, né? Eu posso fazer cálculos para isso, óbvio, existe cálculos na lei de Kirchhoff, né? Lei de Ohms também, para poder calcular um resistor ideal. Porém, na simulação a gente pode resolver esse problema, né? Simulando o circuito, a gente pode clicar em cima dele, igual eu demonstrei para vocês, e a gente tem aqui a queda de tensão, a gente chama isso de queda de tensão. A gente tem aqui, ó, o número 1, 2, né? O terminal 1 é esse aqui, certo? O 2 é o de baixo. Então, ó, no terminal 1 a gente tem 5.1, justamente o que está na fonte, certo? E está saindo do resistor 5.0, que é justamente o que está indo lá para o resistor. Ok? Desculpa, para o LED, né? No caso. Então, a gente tem essa queda de tensão aqui no resistor e meio que limita a esse valor, né? Bom, aqui a gente tem também aqui o transistor, né? Se a gente clicar aqui em cima dele, a gente tem lá que eu falei para você. A letra C, que é coletor, o B, base e o E, emissor. Então, esse aqui é a base, esse aqui é o emissor e esse aqui é o coletor. Então, ó, o que acontece? A minha fonte aqui, eu vou tá ligando aqui para poder demonstrar. Aqui no meu transistor, na base, note que eu tenho lá 5.1, certo? Onde está o B ali, terminal, tensão de terminais ali, terminal voltages. No B eu tenho 5.1. O que acontece? É a mesma tensão da fonte, né? 5.1 volts. Então, o que acontece? Eu tenho justamente a tensão da fonte em cima da base. O que acontece? Eu tenho um nó aqui também, né? Que está indo lá. Ou seja, a tensão da fonte, como eu não tenho nada alimentando aqui, não tenho no resistor, está vindo 5.1 na base e o 5.1 aqui no coletor, certo? Então o que acontece? Note que no emissor eu tenho lá 4.3 volts, né? Por que abaixou essa tensão no emissor? É porque também o transistor também tem uma queda de tensão, né? Futuramente eu vou explicar certinho isso para vocês, né? Mas ele tem uma queda de tensão. Se eu aplicar, por exemplo, aqui 5 volts, 5.1 volts, como vocês estão vendo aqui, né? Ele vai sair aqui no emissor, ele vai sair 4.3 volts, ou seja, ele vai ter uma queda ali de 7 volts, né? Que é justamente a queda de um diodo. Eu vou demonstrar para vocês futuramente o que é um diodo, tá? Mas é isso, ok? Isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui também a gente tem uma queda de tensão, né? Aqui no quadro. Né? Ele está saindo a tensão do emissor, ele vem para o resistor aqui do LED, ele chega com 4.3 e sai 2.2, né? E aqui também, 2.2 e no catodo vai para 0. Então, para quem tem dúvida, né, de como fazer simulação de circuito, é assim que se faz. Futuramente eu vou demonstrar os tipos de circuito para vocês, tá? Para quem tem curiosidade, é assim que funciona, tá? E, bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.